Vamos seguindo aqui, né? Bom, eu quero me despedir da Débora antes disso, né? A Débora volta mais tarde no estoque. Débora, obrigada. Até daqui a pouco, então. Imagina, tô por aqui sempre, vou fazendo o giro aqui de mercado, a gente vai atualizando. Daqui a pouquinho eu tô de volta aí com vocês. Até mais. Obrigada, Débora. Tchau, tchau. Débora volta já, trazendo mais informações do nosso mercado. E antes de eu chamar um professor, deixa eu trazer até aqui uma nota importante, né? Uma informação importante sobre toda aquela situação lá no leste europeu. Os mercenários do Grupo Wagner não vão mais lutar na Ucrânia. O chefe de defesa russa disse que o líder do grupo, Prigozhin, recusou-se a assinar contratos com o Kremlin. O Ministério de Defesa já havia anunciado que todos os grupos envolvidos em operações de combate deveriam assinar contratos com o Ministério. Prigozhin optou por não assinar estes contratos, resultando, então, na decisão de que o Grupo Wagner não participará de nenhuma mais operação militar especial, como é chamada, né, pelos russos. A gente segue aqui falando mais sobre este cenário como um todo. Queria trazer o professor Marcos Vinícius de Freitas aqui para a nossa conversa, professor de Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo, professor. Prazer estar com vocês hoje. Obrigada. Professor, bom, né, para a gente começar, né, eu tenho essa notícia em relação ao Grupo Wagner, queria entender também um pouco da sua visão, que você acredita que muda alguma coisa em relação a essa condução na guerra, a Rússia perdendo aí o apoio, por exemplo, desses mercenários nessa luta na Ucrânia? Não é que ela está perdendo apoio, Paula, é que são contratados, né? Uhum. E o problema de mercenários é que eles são, historicamente, desleais a quem lhe paga menos. Então, a gente vê que ao longo da história sempre se utilizou a questão dos mercenários na guerra, justamente porque eles atuam fora das regras convencionais do direito internacional com relação à guerra, não tem o impacto político que soldados têm e é um custo muito mais acessível para os países. Então, nesse sentido, o que a Rússia utiliza é o Grupo Wagner, não é, que tem sido aí o elemento principal, em que, inclusive, o presidente Putin falou que pagava mais de $1 bilhão para eles anualmente para justamente atuarem. Nessa situação toda, a gente tem uma séria dificuldade de saber aquilo que é verdade e aquilo que é narrativa nesse processo todo. O que nós vemos é que depois da situação que aconteceu há alguns dias, o governo anunciou que incorporaria os milicianos, os mercenários, dentro da estrutura do exército russo, que é uma complicação difícil de fazer e que a gente nota aí que, se de alguma forma o presidente Putin notou que havia um enfraquecimento, a perspectiva de que ele estava saindo enfraquecido, era necessário que de alguma forma descontinuasse o relacionamento. E por essa razão também o próprio grupo, ao dizer que não quer fazer mais contratos, faz parte dessa estratégia aí que a gente observa. Tá certo. Professor, tem uma nota importante, uma notícia importante também, porque até a gente falava sobre um possível desaparecimento do Prigozhin. E imagens de satélite lá da Agência Espacial Europeia mostram novas instalações sendo montadas numa base militar em Belarus, onde caças do Grupo Wagner estão abrigados. Essas imagens, inclusive, elas foram capturadas há 2 dias, revelando estruturas recentemente construídas num campo que estava vazio 2 semanas antes. É uma evidência que parece respaldar, inclusive, relatos da mídia russa sobre a construção de uma nova base para o Grupo Wagner. Inclusive, o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, confirmou que o líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, chegou ao país e mencionou, inclusive, que outros mercenários poderiam receber acomodação numa base naval abandonada caso decidissem se juntar a ele.